Boa noite, amigas. Boa noite, meninas. Vocês estão me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir direito? Vocês estão me vendo e ouvindo? Por favor, Patrícia, Isabel. Valeu, Paty. Sejam bem-vindos. Olha a Kali, chegou a Kali. Obrigada pela presença, Kali. Bom, nós já temos a Isabel, agora falta a Shirlana. Aceita, ver se vai dar tudo certo. Vamos esperar a Shirlana. Shirlana já está online. Chica, te convidei também. Olha, Ana. Boa noite, Ana Mara. Seja muito bem-vinda. Aí já deve ser o quê? Meia-noite agora. Isabel, conseguiu aceitar o convite? Isabel, tô querendo ver como é que eu compartilho a minha tela contigo. Não tá dando certo aqui, não. Se quiser falar comigo lá no Zap, fica bom. Vou desligar o microfone aqui só para falar com a Isabel um pouquinho. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Shirlana, boa noite. Enviei teu convite, Shirlana, e o da Isabel. Vê se vocês conseguem aceitar, por favor. Paty, eu enviei Shirlana e Isabel um link para vocês. Aí a Patrícia tá falando aí, ó, que vocês têm que clicar no link e pedir participação. Mas eu já enviei um convite para vocês também, viu, Shirlana e Isabel? Estou só aguardando vocês aceitarem. Shirlana, mandei o convite de novo. Aê, não tô mais sozinha. Deu certo, Shirlana. Eu não estava pedindo para participar, porque estava chamando a Isabel. Agora vamos ajudar a Isabel a ver se ela consegue ver aqui. Peraí que ela me mandou um zap. Deixa eu ver o que tá aqui no zap dela. Já vai aceitar, só um minutinho. Isabel, mandei o convite novamente. A Isabel vai conseguir participar com a gente agora, desde o começo. Seja bem-vinda, Shirlana. Obrigada por estar nos prestigiando na nossa primeira live. Obrigada, Eliane, por ter convidado aí, fazer parte aí desse seu novo segmento aí, bem legal.
profissão. Essa é a primeira, né? Eu e a Isabel aí. Estamos contando com a presença aqui, já tem de 12 pessoas. Cadê os meus alunos, meus ex-alunos? Bora! Vamos entrar nas Forças Armadas aí, no Exército, na Aeronáutica. Vocês estão reclamando que o campo aqui em Paraupeba está fraco. Shirlana tem altas histórias para contar para a gente, a doutora Isabel também. Meninas, boa noite a todos que estão entrando agora. Nós falamos em um post aqui, né? Se a gente alcançar 50 seguidores ou mais, vai ter o sorteio de um livro. E aí eu tô trazendo o livro aqui para quem puder enxergar daí, ó. Temperamento forte e bipolaridade, dominando os altos e baixos do humor. É um livro muito legal, leitura muito bacana mesmo. Traz essas variações de humor, traz as intensidades da bipolaridade e ainda coloca para a gente os tratamentos farmacológicos e os não farmacológicos para cada caso. Então, nos ajude aí a sortear esse livro hoje, se a gente atingir 50 seguidores ou mais, tá? Tô contando com vocês aí. Kali, manda um convite para a galera aí, Kali. Diz que a live já começou para a gente sortear. A Patrícia quer o livro, olha aí, Paty, manda para mais pessoas. Se a gente alcançar 50 ou mais, nós fazemos o sorteio nessa nossa primeira live. Na segunda eu já quero mais de 1000, tá? Sou meio gananciosa. Nem as blogueiras aqui estão conseguindo 1000. Alberto, esse livro é seu, você já ganhou, então manda o link aí para os nossos colegas para a gente conseguir mais de 50 seguidores, que eu te dou ele na hora, por sorteio, claro, para não ser injusta com ninguém. Aqui não vale, né? Então, pessoal, já vamos dar início à nossa live aqui. Agora estamos com 13 pessoas. Eu estou só esperando a Isabel. Enquanto isso, a gente vai conversando com a Shirlana, apresentando ela. Cadê? A Isabel já colocou já, mas não entrou. Isabel, se você estiver me ouvindo, aceita o convite. Eu vou te mandar de novo. Dá mais uma vez aqui. Isabel, ó, acabei de te enviar agora, tá? Aê! Conseguiu! Boa noite! Oi, Shirlana! Oi, Isabel! Só assim pra gente se ver novamente, né? É verdade? Quanto tempo, já que não teve o encontro dos 15 anos físico, né? A gente podia fazer ele online. Olha a ideia aí, vamos encontrar a turma toda online. É verdade. Meninas, eu vou apresentando aqui. Boa noite, Isabel. Tá chegando agora. Boa noite. A gente está com 14 participantes agora na live. Vamos falar. Esse aqui é o começo, né, de um projeto que aconteceu algum tempo atrás. E a ideia das lives surgiu ao mesmo tempo que a Isabel também teve a ideia de fazer essas lives mostrando onde os nossos colegas farmacêuticos eles estão atuando agora, mostrando que são várias áreas que o farmacêutico pode atuar, não só em drogaria, não só em manipulação, não só com ensino. E eu, Eliane, né, sou farmacêutica, tive o privilégio de me formar com essas duas, a Shirlana e a Isabel, nós somos da mesma turma, e alguns colegas aqui que estão nos prestigiando também, assistindo nossa live. Criei o Bora Farmaceuticar no intuito de ajudar os alunos hoje, os futuros farmacêuticos, a conhecerem um pouco da profissão, a saber o que vem aí pela frente da sua profissão, o que pode esperar, né, dessa nossa área, onde atuar. Então, o intuito é esse, trazer informações para futuros farmacêuticos que hoje são acadêmicos, aqueles farmacêuticos que já estão muito tempo fora do mercado e precisam se atualizar, então a gente precisa trazer essas atualizações.
E à medida que as coisas forem acontecendo, novos caminhos forem surgindo, o Bora Farmacêutica pretende publicar também, colocar e trazer outros participantes aqui também para dar essa contribuição. Vou apresentar para vocês agora a farmacêutica, a doutora Shirlana Cabral. Eu coloquei uma arte no Instagram com o currículo dela, mas eu vou ter que pegar uma cola aqui, porque não dá para decorar. Ela é formada em farmácia pela Universidade Federal do Pará. Ela é especialista em farmácia magistral. Ui, perdão. Isso acontece. Acontece, né? Ela é especialista em hematologia laboratorial. Ela também é especialista em farmácia hospitalar e clínica e especialista em farmácia estética. Hoje ela faz mestrado em Ciências da Saúde na Universidade Federal. Me ajuda aí, Shirlana? Santa Maria, Rio Grande do Sul. De Santa Maria, Rio Grande do Sul. Ela trabalhou na Farmalíder, em Belém, no Hospital Metropolitano em Belém, na Prefeitura Municipal de Belém, no Exército, como análises clínicas, né, em análises clínicas, na Prefeitura Municipal de São Gabriel, Rio Grande do Sul, como na assistência farmacêutica. E agora ela está na estética como empreendedora, né? Seja bem-vinda ao ramo. Em um outro momento, uma outra live, nós vamos convidar a Shirlana novamente para estar falando aqui sobre esse ramo da estética, junto com outras pessoas que também, colegas nossos farmacêuticos que também estão nessa área. Eu vou aproveitar aqui e já apresentar a doutora farmacêutica Isabel, que aí a gente conversa, bate um papo sem interromper, né? A Isabel também é formada em farmácia pela Universidade Federal do Pará. Ela tem pós-graduação em farmácia hospitalar, em farmacologia clínica e hoje ela faz o MBA em gestão de saúde pela FGV e ela é fundadora e CEO da distribuidora de materiais médicos em Belém. Também, né, Isabel, em outro momento vamos estar te convidando aqui para a gente estar falando desse ramo de distribuidora que o farmacêutico também pode atuar. Sim. Então, olha só, galera, só agora já tem a Isabel e a Shirlana aqui já atuaram em mais de uma, né? Então, imagina quantas que a gente pode atuar. Muito obrigada, meninas. Novamente agradeço pelo convite, por terem aceitado o nosso convite. E vamos iniciar com a doutora Shirlana, falando sobre o Exército, que a gente está curioso aí para saber como é que eu faço. Shirlana, me conta. Formei ou estou fazendo faculdade ainda e tenho o sonho de entrar nas Forças Armadas, mas aí eu moro aqui em Parapebas, é tudo muito longe, é distante. Hoje você está falando de onde, Shirlana? Esqueci de mencionar a cidade que você está. Hoje eu falo aqui de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Né? Isabel, você está falando de onde? Eu estou falando de Belém do Pará. Então, galera de Parauapebas que está assistindo a nossa live, participa aí. Qualquer dúvida, coloca aqui que a gente vai estar repassando aqui para as meninas, tá bom? Shirlana, me conta, como é que eu faço para entrar no Exército? Como é que foi essa tua experiência? O que você decidiu? Eu vi aqui que você trabalhou em vários lugares. O que aconteceu para você ir para o Exército? Bom, as Forças Armadas em si, para mim, sempre foi algo que eu queria, porque eu trouxe isso de casa, né? Meu pai é militar, e aí eu tinha um exemplo dele. Então, quando eu me formei como farmacêutica, eu vi uma oportunidade de também fazer parte ali, né? De ser militar. E foi, eu acho até que, eu não sei, durante a faculdade ali, se eu falava, né? Mas, enfim, talvez fosse mais íntimo ali, as amigas, né? Sabiam disso. E aí, depois que eu me formei, eu sempre tentei. Não é algo fácil, né? Não é algo tão simples entrar nas Forças Armadas, porque atualmente a gente precisa ter um currículo, né? Que a gente vai passar um processo seletivo, vai ter uma análise curricular. Então, eu não passei de primeira no processo seletivo. Eu já vim passar na minha quarta tentativa, né? Porque sempre tinham pessoas com um currículo melhor do que o meu, em termos de pós-graduação, de cursos que pesava muito na pontuação do processo seletivo. Então, eu já fui entrar ali na minha quarta tentativa, né? No quarto ano tentando entrar nas Forças Armadas. Primeiramente,
eu sempre pensei em entrar na aeronáutica, né? Até porque na minha história, a minha vivência militar ali dentro de casa, meu pai era da aeronáutica. Mas eu acabei não conseguindo entrar na aeronáutica. E quando eu fui convocada, né, que esse é o nome, após a gente ser selecionada, classificada ali no processo, eu fui convocada no Exército, né, porque a seleção ela é feita de uma forma única, né, para as 3 forças. Né? Então, cada lugar tem sua região militar. Aí, no Pará, é a 8ª região militar. Né? Então, é eles que fazem todo o recolhimento da documentação. Né? Cada força vai fazer ali a análise curricular, verificar, quer dizer, a classificação ela é única, mas aí cada força ela vai ali de acordo com a disponibilização de vaga, né? Ela vai chamar ali os primeiros que ficam no primeiro colocado na classificação. Então eu vim, né? E aí quando eu fui convocada, eu não fui convocada para servir em Belém, né? Eu fui convocada para servir em Santarém, né? Eu fui para Santarém, em Santarém eu passei 4 anos. Mas a tua inscrição, só para te interromper aqui, a tua inscrição aconteceu em Belém? A minha inscrição aconteceu em Belém, pela 8ª região. Né? E aí eu fui para Santarém, onde eu passei 4 anos servindo, né, em Santarém. Após aí que eu vim para o Rio Grande do Sul por motivos pessoais, né? Casei com um militar e aí acabei acompanhando ele, né, para cá para o Rio Grande do Sul. Aqui, além de farmacêuticas e empreendedoras, são mães, esposas, né? Ainda tem essas outras funções que não entram no currículo. E aí, Shirlana, conta pra gente, quando tu chegou lá, qual foi, assim, a tua experiência, onde você atuou? Foi mais em farmácia hospitalar? Foi mais em análises clínicas? Qual foi essa tua primeira atuação, essa atuação inicial? Tá. Quando eu fui para Santarém, eu fiquei lá numa que se chama seção de saúde, não era hospital, tá? Era uma seção de saúde. E eu atuei como era um único farmacêutico, então eu era responsável tanto pela farmácia quanto pelo laboratório, né? Mas assim, uma dimensão pequena, era algo pequeno, né? A farmácia era só algo para dispensar, né? E aí o laboratório também, pequeno, assim. Então eu acabei me ficando mais responsável pela parte administrativa, né? Tanto da farmácia quanto do laboratório. Que naquele caso lá, porque o laboratório precisava ter algum bioquímico, que precisa, né? Não pode ter um laboratório sem a presença de um bioquímico, que nas Forças Armadas só o farmacêutico, né? Não tem um biomédico, não tem outro. E aí eu era responsável pelo laboratório e farmácia. E o que seria essa parte mais administrativa que o farmacêutico faria? Olha, a parte administrativa, lógico, tem a parte técnica, não era só administrativa, a parte técnica também, desculpa. Porque para emitir o laudo só eu poderia emitir, né? Então eu também fazia as análises, né? Mas a parte administrativa é elaboração de que a gente fala de termos de referência, né? Fazer todo um apanhado ali de preços para poder fazer um pregão, porque a aquisição de material dentro das Forças Armadas é através de um pregão. Né? E quem é responsável por fazer isso geralmente é o chefe de setor. Né? Então, na época, como eu era a única farmacêutica, né? Eu era a chefe, então eu era responsável pela aquisição de reagentes e medicamentos. E eu também fazia parte de material médico hospitalar. Entendi. Então, assim, para a gente dar continuidade e ficar um pouco mais dinâmica a nossa live, vamos passar para o mesmo assunto com a Isabel, pela aeronáutica, para ela contar para a gente, assim, como foi que ela iniciou, por que ela escolheu a aeronáutica,
que aconteceu? Não, é meu sonho, eu quero, eu vou. Conta um pouquinho da tua experiência pra gente, Isabel, por favor. Bem, foi o ano de 2013. Também a gente sai da faculdade, não tem o currículo que a gente precisa para entrar, a seleção sem prova, só de currículo. E eu me inscrevi também 4 vezes, foi na 4ª vez que eu consegui entrar. Quando eu tinha já a minha pós-graduação em farmácia hospitalar, que era o que a aeronáutica estava querendo na época. Eu fui da primeira turma de farmácia hospitalar presencial em Belém. Então, a minha turma, quase assim, todo mundo que fez aquela pós-graduação primeiro em Belém, quase todo mundo entrou na aeronáutica. Assim, muita gente entrou. Então, vale essa dica, né, Isabel? Para quem quiser entrar, fazer essa pós, porque é muito válida. É muito válida, da farmácia hospitalar, que eu fiz na época, né? Então, isso foi, assim, o que abriu as portas, né? Então, aí eu entrei, né? A gente passou 8 anos, o R2 que falam, né? Nós passamos 8 anos e, assim, é bem proveitoso, assim. A gente faz a parte farmacêutica, mas também aprendemos muita parte administrativa. Entendeu? Entendi. E essa parte farmacêutica lá é parecida com a da Shirlana no Exército, assim, assina laudo, tudo? E vocês têm contato direto com o paciente, alguma coisa assim ou não? Sim, o Hospital da Aeronáutica ele é dividido em 3 áreas, assim que eu falo, né? É a farmácia hospitalar e clínica, ficam 3 farmácias. Tem o laboratório, todo mundo roda no plantão ali. Também trabalha os farmacêuticos fixos de lá e tem a central de abastecimento, que é a CAF. Lá onde rola todas as licitações, onde faz a compra, recebimento de material. Então, aí tem esses 3 ramos para entrar e, de acordo com o seu currículo, com a sua experiência, aí eles vão direcionando os farmacêuticos. Certo, entendi. Tá, e aí agora fica para as duas aí, quem quiser responder. Vocês entraram, vocês tiveram essa experiência e a média salarial que o povo aqui quer saber, que tá até deixando de sair da live um pouquinho. Vamos ver assim, eu entrei nas Forças Armadas, Shirlana, minha média salarial aí é em torno de quanto quando eu entro? E aí, à medida que eu tô lá, ele vai aumentando, ou ele é fixo, eu tenho patentes, eu entro como o quê? Qual cargo? Me ajudem aí. Então, quando você entra, né, faz ali, você faz durante 45 dias ali, Tipo um curso, teste, né? Uma preparação para te ser militar, porque tu não vai ser só farmacêutico, tu vai ser militar. Então, você vai aprender a marchar, você vai aprender a atirar, você vai aprender várias coisas. Aprende a atirar também, Shirlana? Desculpa te interromper. Sim. Então não pode mexer com você, né? E aí você, depois que você acaba esse estágio de adaptação, né, que é o EAS, ao serviço, você sai como aspirante, né? Então é aspirante oficial. E aí o salário inicial com aspirante está em torno dos 5 salários mínimos, né? Inicialmente, eu falo hoje. Né? Certo. Aí se esse aspirante quiser ganhar outro cargo lá, ele faz uma prova interna, promoção, como que é? No Exército não faz, existem as promoções ali elas são feitas no decorrer de alguns anos. Né? Então, no Exército, a gente passa os primeiros 6 meses ali, porque geralmente a entrada do MFBV, né, que são os médicos farmacêuticos e veterinários, eles passam durante 6 meses como aspirantes. E aí, quando chega ali, meados de agosto, ele é promovido a 2º tenente. E aí, aumenta mais um pouco. Né? E aí, depois de 4 anos, é que ele vai ser promovido a 1º tenente. Isso é o máximo que a gente pode chegar no Exército. E aí, a gente sai dali durante os 8 anos como 1º tenente. Certo. E na aeronáutica, Isabel, a gente entra como aspirante? Como que é o nome? Aspirante, vai a 2º tenente e depois sai como 1º tenente. Mas fazendo uma prova interna ou não? Só pelo tempo mesmo? Não, é pelo tempo, né? Você é aspirante alguns meses, depois você vai a 2º tenente, depois de 3 anos você vai a 1º tenente. E vai ganhando habilidade, né?
e mais responsabilidade, vai ficando antigo, falam. E esse ganho, assim, o que vocês acharam? Eles te distanciam do paciente ou eles te aproximam cada vez mais do paciente? À medida que vocês vão sendo promovidas, de aspirante, aí vocês vão sendo promovidas, você acha que você continua assim mais próximo? Lá na aeronáutica, no meu caso, eu trabalhava no administrativo. Tive a experiência da farmácia hospitalar, que é onde tem mais contato com o paciente, a gente fazia a prescrição do paciente. Mas eu acabei ficando muito no administrativo, tanto que eu não era mais farmacêutica no último ano. Eu perguntei isso para vocês porque é o que acontece em vários setores da farmácia, né? À medida que a gente ganha experiência, que a gente tem um currículo mais cheio, seja em qualquer área, Forças Armadas ou não, você acaba se distanciando do paciente e ingressando muito mais para esse lado burocrático e administrativo, né? Hoje a gente vê isso muito no SUS, por exemplo, né, Shilana? Tu que trabalhaste na prefeitura, a gente percebe isso. O farmacêutico, ele fica muito mais preso à papelada do que ao contato com o paciente, né? Por isso que eu perguntei isso para vocês, para ver se nessa área também acontece desse jeito. Tá, meninas, aí vocês ingressaram, vocês tiveram essas experiências, após ajudou muito, né? Como a Isabel falou aqui pra gente. E Shirlana e Isabel, de tudo isso que vocês viveram lá, assim, hoje, o que vocês mais achariam, assim, que foi o mais desafiador para vocês, que vocês viveram? Olha, quando a gente entra, né, a gente sabe, quando eu entrei, eu já tinha 5 anos de formada, né? Então, eu já tinha uma vivência profissional. E a minha vivência foi em hospital, quando eu saí, né? Quando eu fui sair do hospital e fui para o Exército. Confesso, sim, que é bem diferente, né? A gente, como a Isabel falou, né? Quanto mais a gente vai ganhando anos, mais experiência, mais conhecimento, você acaba, às vezes, ficando mais na parte administrativa, né? Sai desse contato direto com o paciente. Durante eu não trabalhei em hospital, eu não fiz a farmácia hospitalar. Tá? Eu fiz análises clínicas e trabalhei num centro de distribuição aqui no Rio Grande do Sul, dentro do Exército, né? Era um depósito de medicamento, né? É tipo hoje, comparando com o civil, uma distribuidora. Né? Então, assim, quando em 2021 eu fui para esse quartel que tinha esse que a gente chama de suprimento, no caso de medicamentos, para mim foi muito desafiador, porque era algo muito grande. Eu nunca tinha trabalhado com um estoque tão grande daquele, né? E aí eu tive que arrumar a casa, vamos dizer assim. E fora a questão profissional, assim, que eu não senti tanta dificuldade, mas a parte de militar mesmo, né? Como eu citei ali, que a gente aprende a tirar, eu não sei, Isabel, mas eu tive que tirar serviço de oficial de dia, né? Eu tive um batalhão para ficar responsável, né? Ficar na frente ali, sendo responsável por ele, como é um número de militares, sendo que você é sempre a que vai ser consultada, né? É você que vai dizer o que tem que fazer, e assim, foi assim, algo desafiador, né? No início, né? Depois que a gente vai pegando, vai ficando... E o exercício físico, ele é aquele normal ou vai além do limite no Exército, principalmente? Olha, o exercício físico, ele acaba sendo algo até prazeroso de fazer, né? Porque é algo que fica dentro do teu expediente de trabalho, e aí tu tem um tempo ali para te fazer a atividade física, né? E ali a cada 3 meses que a gente tem um teste físico, a avaliação mesmo, que conta pontos, e esses pontos eles vão ser importantes para a tua promoção, né? Vai contar também ali um fator que conta, questão de promoção, né? Você tem que estar bem fisicamente, você tem que estar apto, né? E
assim, Mas é suportável, é um exercício suportável. Não, ele é suportável. Eu confesso que no início correr para mim era uma grande dificuldade. Mas com o tempo a gente vai se adaptando, vai treinando e aí vai conseguindo. E para ti, Isabel, correr foi difícil também? Né? Aí a cada anual, né? Assim, a gente ficava preocupada com o TAC, que a gente fala, né? Que é o teste físico. Mas todo ano tu tinha que estar certo lá, porque inclusive é um critério de eliminação o TAC, né? É o exercício físico. Se você não conseguir, igual um concurso público, se você não conseguir atingir a meta, você desclassificar. Entendi. E para ti, Isabel, na aeronáutica, assim, o que você achou que foi mais desafiador, assim, algo que você lembra hoje, que você passou, que você disse, nossa, eu consegui? Não, pra mim, assim, eu já nasci militar. Não, sacanagem. Então, assim, sabe? Pra mim não tinha problema de receber ordem, tinha problema. Acho que uma curiosidade, na verdade. Eu fui pro IAPOC. Foi em 2015. Logo um ano Teu áudio tá cortando um pouquinho. Peraí, vai, fala de novo. Um ano depois de entrar na Força, eu fui pro IAPOC. Lá, assim, uma aventura, né? Aí eram todas as forças, o Exército, o Naval, a Marinha e a Aeronáutica. Eu era a única farmacêutica e tinha que precisar, era um assiso enorme. Tava o ministro nacional, e era uma coisa assim, sabe? Muito grandiosa naquele lugar. Foi um prazer, assim, sabe? Organizar e fazer muitos relatórios depois, prestação de contas dos medicamentos. Mas foi um desafiador, muito interessante. Entendi. Estilana, e você? Tem mais outras curiosidades dentro desse assunto de desafios? Hoje de manhã tu me falaste mais alguns. Conta pra gente mais um pouquinho. Sim, esse ponto aí que a Isabel falou dos assisos, né? Isso acontece também, né? Acho que na Força Armada em geral. E a gente realmente vai fazer alguns assisos, né? Em lugares inóspitos, assim, bem, né? Já fiz assiso em zona ribeirinha, sabe? No Rio Tapajós, ali, né? Onde a situação lá é bem precária, né? E a gente quando eu fui de barco, passei 3 dias num barco, né? Só eu de mulher, sabe? Chegar lá, aquelas palafitas, né? Chegar com medicação, também vai a equipe toda de saúde, médico. É uma coisa, como a Isabel falou, é prazeroso, né? Fazer essas coisas. Daí, pra mim, na verdade, foi um pouco mais assim, que me preencheu, né? Como ser humano, como profissional ali, né? Saber que a gente estava fazendo um bem. Chega a ser até honroso, né? Participar dessas situações, assim, você se sente de certa forma honrada, né? De estar ali naquele local. Sim. Então, assim, o Exército em si, né? Esses assisos, eles realmente vão para lugares onde não tem, né? Às vezes não tem. Já fui para lugar onde não tinha. Aí no Pará, onde não tinha sinal de telefone, passei 3 dias sem sinal, só saí do quartel, falei para meus pais, olha, eu, nessa época eu não era casada, eu tô saindo, vou voltar daqui a 3 dias, qualquer coisa. Não me liguem, não vai funcionar. E meninas, assim, hoje de manhã eu estava conversando um pouquinho com vocês e a Isabel viu que mês passado, não foi, Isabel? Teve um processo seletivo para cá. O pessoal de Paruapebas pode fazer em Marabá para aeronáutica. É isso aí que você tinha me falado? Eu me lembrei agora. Como foi a entrada da Chilana? Tanto tem vagas para Marabá, para Santarém, pelo Exército, né? Certo. E para aeronáutica sempre é só o AB mesmo. Aí o Exército, a pessoa, e acho que a Marinha talvez tenha também vagas para o interior. E
teve, né, a seleção, Nidi. Coloca no teu Instagram futuramente, quando puder. Sempre oportunidades que surgem, eu acho muito interessante. Eu sempre mando para os meus amigos, mas quando sempre saem esses editais, que é todo ano. É uma fila que eu falo. Todo ano vai entrar 3 a 4 pessoas. Assim, Todo ano tem, né? Ah, meninas, toda e tem um limite de idade, né? Não é com qualquer idade que pode entrar, não é? idade. Até 45 anos. Você tem que estar fazendo até 45 anos em dezembro. Alguma coisa assim. Não, no Exército, para entrar, você tem que ter no máximo 40 anos. Agora, permanecer nas Forças Armadas é até 45. A aeronáutica é do mesmo jeito. É 45, é isso. É isso. Você serve até 45. E, meninas, é esse concurso que vocês fizeram que, por exemplo, conta um ano de trabalho, por exemplo, eu trabalhei numa drogaria e tive a carteira assinada por um ano, e esse um ano de trabalho conta como um ponto para mim, para minha aprovação, é isso? Eu não sei se chega a ser um ponto, mas ele pontua. E atualmente a experiência profissional ela está até mais um peso maior do que os próprios cursos. Né? O que acontecia antigamente, fazia a análise curricular ali e o pessoal que tinha mestrado, doutorado, sempre ia estar mais à frente de quem não tivesse essa pós-graduação, né? Sim. Tivesse só uma especialização. Mas agora a experiência profissional está pesando mais, né? Sim, porque, sim. Né, às vezes a pessoa ela tinha um currículo bom, mas ela também não sabia desenvolver bem, né, a questão da prática ali, profissional. Né? Aconteceu comigo isso. Eu cheguei a participar uma vez da aeronáutica, né? Não passei por uma vaga. A próxima a ser chamada ia ser eu e nunca fui. Ela venceu o concurso e aí não passei. Mas aí eu vi que a questão do mestrado, igual você falou, eu tinha, né? Então a pontuação, eu ganhei 3 pontos na época. Só que eu não tinha a questão da experiência, porque eu nunca fiquei mais de um ano em uma farmácia. Fiquei só uma vez na vida. E aí, então, eu percebi isso e sempre oriento os meus alunos, né? Quando vocês se formarem, se vocês quiserem concurso público, Forças Armadas, ou às vezes você nem sabe o que é aquilo ainda, né? Você ainda não abriu os olhos para aquela experiência. Fica pelo menos um ano no teu emprego, seja o emprego que for, se você, mesmo que você não esteja gostando, mas fica pelo menos um ano de carteira assinada, porque isso lá na frente vai contar ponto para um concurso público. Não é a questão de sujar a carteira, essas coisas que as pessoas falam, não. Mas é que um ano, 12 meses trabalhado de carteira assinada, ele vale como uma pontuação, né? Então ajuda muito. E eu, apesar, mesmo tendo mestrado e pós, não passei porque eu só tinha, teoricamente, um ano de trabalho como farmacêutica e eu já tinha mais de 10 anos formada. E aí, valeu como um porque eu nunca fiquei mais de um ano, né? Tem esse grande problema aí. Já tinha que ser empreendedora porque não dava para ficar num lugar por muito tempo. E outra coisa, Liane, é que quando você participa desse processo seletivo, como eu falei, são todas as forças, né? Aeronáutica, Marinha e Exército, que vão ali aproveitar o processo seletivo que a 8ª região, que é do Exército, faz. Não necessariamente você, de acordo com a sua classificação, você vai ficar em Belém, vamos dizer, né? Quem está em Belém. Ou quem está em Parauapebas, a cidade mais próxima é Marabá, onde tem hospital, tem BLOG, que é batalhão de logístico, que também tem uma vaga para farmacêutico, sei lá, né? Eu, por exemplo, em 2 anos, o primeiro ano que eu cheguei próximo, né? Que me chamaram, me ligaram, eu fui lá e disseram que eram 2 vagas, mas eles tinham chamado, né, a mais ali, porque se tivesse resistência, eu poderia entrar o próximo, era para ir para Altamira, né? Em Santarém. Ir para Altamira. E no ano que eu fui convocada, que eu fui para Santarém. Né? Ah, tá. Entendi. Então, assim, e aí, tipo, tem gente que não quer sair, né? Aí não abre aquela vaga para Belém, não abre aquela vaga para Belém, não abre aquela vaga para Marabá. E aí, assim, nem sempre a pessoa vai ser convocada para ficar na cidade que quer. Sim, tem mais uma curiosidade.
Entra muita gente do Maranhão aqui em Belém. Muita gente. Aqui em Parapebas também. A gente até diz que aqui tem mais maranhense do que parapebense. Não, para eles não tem problema eles virem do Maranhão morar aqui em Belém, morar lá em Paraupebas, lá. Tá entendendo? Então, não tem que ser um critério de, eu vou mudar de cidade. Mas e aí, por exemplo, na hora que vocês entraram, a Shirlana foi selecionada para Santarém, não foi, Shirlana, a primeira? E tu ficou em Belém, não foi, Isabel? Em Belém. Tá. E aí, nesse meio tempo, vocês tiveram que morar em outro lugar ou não? Vocês eram só semanas, dias? Não, na aeronáutica não tem isso, não. Porque acho que a gente só tem a base só aqui em Belém, né? Mas acho que no Exército é diferente. Chegou, Shirlana, a ir morar em outro lugar, em outra cidade, porque eles te convocaram para ir ou não? Tu só passava dias e voltava? Não, eu morei em Santarém. Pois é, mas aí depois de Santarém, eles te relocaram para outro lugar de forma fixa ou não? Não. Não, né? Eu tô fazendo essa pergunta porque, por exemplo, a gente pode ter aquele farmacêutico, aquela farmacêutica que é casado, tem filhos, e aí foi chamado lá para Santarém, depois aí daqui a 2 meses eles querem Altamira, entendeu? Aí daqui a 3 meses Belém, isso não acontece não, né? Não. Isso aí, eles são convocados para cada cidade, tem a convocação lá. Pode haver transferência? Pode, mas é pedido da pessoa que quer ser transferida. Que foi o seu caso, né? Que você manifestou a vontade de sair de Santarém e ir para qual cidade? Inicialmente eu fui para São Gabriel. Aí você esperou quanto tempo para essa transferência? Olha, eu esperei em torno de 6 meses. Desde o dia que eu dei entrada até sair, né, a publicação ali que eu tinha sido transferido em 6 meses. Mas é porque, assim, o meu caso de transferência, ela foi mais difícil porque ela foi de região diferente. Quando é na mesma região, tipo, oitava região, eu fui convocada para ir para Santarém, para Marabá, para Altamira, e eu quero voltar para Belém. E aí tu consegue fazer isso, é mais rápido, porque é dentro da mesma região. Né? A oitava região seria quais estados, Shirlana? A oitava região, ela é o Pará, o Maranhão, se não me engano, e o Amapá. Tá. E aí você falou que a pessoa se inscreve para o Exército e outras forças podem chamá-la? É que, na verdade, o processo seletivo, ele se chama IFPV, né? Aquela inscrição lá que eu te mandei, Lili. Uhum, eu vi. É unificada, né? E aí, de vez cada força faz um processo seletivo, mas tem, às vezes, assim, processos avulsos durante o ano. A aeronáutica 2000, quando nós fizemos, nessa época, acho que era unificado. Quando eu saí da aeronáutica, já estava um edital só para aeronáutica. Esse que eu fiz e não passei era só para aeronáutica, não tinha outro não. Era só então, a aeronáutica ela tem feito mesmo assim separado, né? Então pode ser mudado mesmo, né? Certo. Então, é só ficar de olho naquele site, né, Isabel, que tu me mandaste. Eu vou colocar no nosso Instagram, viu, pessoal? Uma vez por ano. E geralmente entre fevereiro a abril, né, que ele abre, é esse período, né? Ou não, ele muda? Está em maio, sempre no primeiro semestre. Até julho sai. Até julho sai. Ainda tem o concurso nacional, né? Para iniciar de carreira, que é o site, o CIAR, que é o nome da aeronáutica, que é depois eu pego contigo no PV para publicar também para o pessoal aqui. Isso, é uma vaga anual para farmacêutico no Brasil. A Shirlana sorrindo. Mas teve uma moça aqui de Belém que entrou, não conheço ela. Não sei se vocês conhecem. Ela entrou. Olha, eu quero só pedir licença e dizer que a gente chegou a 16 pessoas só, tá? Então o livro ainda vai continuar comigo. Na próxima live que a gente conseguir nossos 1000 seguidores, a gente faz um sorteio de outro, porque esse já é meu, que eu gostei muito. A gente já tá essa turma.
É que também os meus alunos, meus ex-alunos estão em aula hoje. E a gente tem que marcar as próximas lives para dias diferentes. Porque tem turma quarta, tem turma segunda. Se eu marcar só quinta ou toda quinta, os alunos que têm aula hoje não vão assistir. Aí eles vão me reclamar depois. Paty, o livro que a Paty continuou desde o início. A Paty merece o livro. Meninas, e só recapitulando mais uma coisa. Essa questão do local para onde a pessoa vai. O critério, ele tem a ver com a pontuação, Shirlana? Tipo assim, os primeiros ficam na capital e os últimos tendem a ir para o interior, igual os outros concursos normais ou não? Vocês sabem me dizer? Sim, assim, vai abrindo vaga, eles vão chamando, né, os primeiros colocados ali para preencher as vagas que são abertas. Então, eu creio que sim. E, geralmente, os primeiros ficam em Belém, na capital. E para a gente conseguir os primeiros lugares, a Isabel já falou para a gente aqui. Formação, pós-graduação em farmácia hospitalar. É currículo. O que mais? O que mais, assim, que é muito útil lá dentro? Eu acho que agora está um pouquinho mais difícil, né? Porque o pessoal está tendo pós-graduação, né? Eu digo de mestrado e doutorado. Mestrado. Eu não sei como é que está aí no Pará, mas aqui no Rio Grande do Sul, a gente encontra gente de PhD, sabe? Assim, e não entra, a gente com doutorado e não entra, né? Então, há 10 anos atrás, quando eu fiz o processo seletivo, eu entrei só com uma especialização também, né? Porque foi a de hematologia laboratorial que eu fiz, né? Que eu visava a análise clínica do exército. E aí... mas mudou muito, né? Mudou. Mas aí também, quando tu entraste, Shirlana, tu já tinha muitos anos de experiência na área, né? O que contou ponto. Contou ponto, né? E eu não tinha, na verdade, eu não fiquei entre as vagas que tinham sido disponibilizadas naquele ano. Na época, assim, eu tinha ficado em 7º lugar e só tinham chamado 5, se eu não me engano, né? E aí a minha sorte é que a minha colega que estava na minha frente, ela não aceitou ir para Santarém. Ela não queria ir para lá, acho que ela queria ficar em Belém. E aí foi que me chamaram. Então é assim também. Outra coisa... Pode falar, Isabel, desculpa. Não, eu acho que é muito válido, sabe? Se tiver para ser, vai ser teu. É teu, né? Tipo isso. E assim, outra coisa que eu ia perguntar para vocês. Lá dentro, o farmacêutico, ele tem autonomia para lidar com o paciente, principalmente como a Isabel falou, ela dividiu em 3 áreas e colocou o hospital, né? A área hospitalar, a parte clínica. A gente tem autonomia para modificar alguma prescrição ou não? Só o médico mesmo ou só o enfermeiro? Como que funciona essa parte? A gente fazia avaliação da prescrição médica, verificava no sistema, não sei se vocês sabem, lembram o nome, MED alguma coisa? Tem um sisteminha que a gente jogava todos os medicamentos da prescrição e verificávamos quais eram que davam... As interações, né, medicamentosas. E a gente fazia sugestão de troca, de dose alterada, entendeu? Aí e aceitava. Fazia o quê? Ia lá direto. O farmacêutico ia direto com o médico ou não? Qual que era o procedimento? Por escrito. O farmacêutico ia com a equipe médica, entendeu? Entendi. Tudo por escrito. E aceitavam de boaça, tranquilo. Assim. Entendi. E lá no Exército era assim também, Shirlana? Eu não trabalhei com a farmácia clínica. Não, né? Não trabalhei. Eu trabalhei com análises clínicas e a hospitalar eu não cheguei a trabalhar na parte do hospital. A minha ficou mais na especialização, na de burocracia mesmo, né, Shirlana? Na administrativa. Gerenciamento de estoque mesmo. Então, meninas,
É show. Vocês deixam o espaço aberto aí caso vocês queiram acrescentar mais alguma coisa, mais alguma curiosidade. Eu queria agradecer o momento, eu acho muito válido isso para ti que tá fazendo, Lili, aí onde você está. E lhe desejo muita sorte. Eu acho que é um ramo muito legal. Só ficou bastante nervosa, né, Isabel? Gente, você só ficou um pouquinho ansiosa para hoje. Não, por causa da minha rotina. Falei, né? Rotina mesmo. Mas foi um papo muito descontraído. Agradecer a todo mundo que entrou na live. Gente, só para vocês entenderem, ó, a gente teve a Bruna, a gente teve a Glau, a gente teve o Rogério, o Anivaldo lá de Recife. Foi muito top aqui, viu? Umas pessoas tops prestigiando a gente hoje. Sim. Teve um tenente de carreira, o Igor Henrique, tenente de carreira. Teve parente teu também, Sim. Dizendo que você é prima linda. Teve amigos da Shirlana aqui dizendo que você batia a cabeça com... Deixa eu ver aqui como que é a palavra técnica aqui. Que ele... Ai, meu Deus, de novo. Deixa eu ver aqui a palavra que ele usou. Sindicância. Isso, sindicâncias. Aqui, ó. Matheus Nunes. Lembro muito da tenente Shirlana torrando a cabeça com as sindicâncias. É outra parte, é outra parte. Outras burocracias que te perseguiram. Olha, a Patrícia, não esquecer dela ali, eu. A Patrícia, que ficou desde o início. Obrigada, Patrícia foi. A custa da minha ligação, mas ficou. E aí, gente, a gente está programando a próxima live. Estamos fazendo assim a parte de... Tentando, né? Ver se a gente consegue reunir de distribuidora. Eu mandei um áudio para a Bruna Reis, que está me ouvindo aí agora, pelo meu WhatsApp. Ela tá com convidando ela, mas ela não ouviu o meu áudio ainda, então eu não sei se eu vou poder contar com a presença dela na próxima live, mas vamos ver, vamos tentar marcar aí, ver se a gente empresta o pai um pouquinho, dá o bebê pro pai, para a mãe poder fazer uma live bem legal com a gente, bem rapidinho, bem descontraída. Eu agradeço vocês, meninas, por essa oportunidade aqui que vocês estão nos dando também. É um começo do projeto, igual eu falei no começo, né? A gente tem muita coisa contra, nossa rotina puxa muito. Às vezes bate aquele medo, aquela insegurança. Só para vocês entenderem, eu tentei entrar no Instagram pelo meu computador. Depois que eu vi que live não se faz no computador, só no celular. A pessoa assim está muito desconectada. Eu estou tentando criar um canal do YouTube também, só que ele ainda não ficou pronto. Então, assim que eu concluir, eu vou colocar esse nosso vídeo lá, tá? Como nossa primeira aula, nossa primeira live, na verdade, né? E conto com a presença de vocês em um outro momento aqui, viu? Se possível. Vamos tirar nossa foto oficial. Pode contar. Parabéns pelo projeto, tá? Sucesso. E o que a gente puder ajudar aí para alavancar esse projeto, para trazer mais o farmacêutico aí para a atuação do farmacêutico, né? A atuação, né? A gente está aqui. Verdade. Muito obrigada, meninas. Boa noite a todos aqueles que participaram, prestigiaram a gente nesse momento, prestigiaram a Shirlana, a Isabel. Muito obrigada, viu, pessoal? Boa noite. Eu encerro e salvo, vou deixar salvo no Instagram e assim que possível divulgo o nosso canal do YouTube e deixo salvo lá também, tá bom? E sempre vamos colocar atualizações sobre esses concursos daqui para frente. Tchau, tchau. Um beijinho. Tchau. 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 Tchau.